Fala galera, tudo bem? Professor Diego aqui, a gente vai começar mais uma aula de história. Nosso assunto de hoje é sobre história geral, a gente vai conversar um pouquinho sobre a Primeira Guerra Mundial. Bem dentro do que a gente está vivendo aí nesse tempo de pandemia, a gente vai estar dando uma conversada mais pra frente também da questão da gripe espanhola, mas hoje a gente vai focar um pouco mais na Primeira Guerra Mundial, certo? Beleza? É um dos eventos mais importantes da história recente da humanidade, a gente levar em consideração, né, o século XX e século XXI. As duas grandes guerras são eventos muito marcantes, muito presentes ainda na história recente do mundo e ainda influenciam diretamente nas questões geopolíticas do mundo. Então a gente vai tentar entender um pouquinho desse episódio da nossa história recente, beleza? O primeiro ponto que a gente tem que pensar são as causas, né? O porquê que essa guerra aconteceu, os antecedentes, aquilo que gerou a guerra. O primeiro ponto que a gente tem que pensar são as disputas imperialistas que estavam ocorrendo nesse período. Vamos retomar um pouquinho, relembrar um pouquinho aqui da história, que a gente está saindo do século XIX, do processo de industrialização, da Revolução Industrial, que ela vai se iniciar na Inglaterra, mas vai se disseminar praticamente por toda a Europa, mas com foco em alguns países, entre eles a própria Inglaterra, mas a gente vai ter aí a França, a Alemanha, também despontando nesse mercado a partir da Revolução Industrial. Tá, e o que isso tudo tem a ver com a disputa imperialista que a gente está falando que foi a causa inicial da guerra? As disputas imperialistas foram provocadas justamente por esses países que estavam se industrializando ou que estavam no auge da sua industrialização pós-revolução industrial, e eles estavam buscando, de maneira bem simples, tá, gente? Três aspectos principais. Primeiro, mão de obra. Né? Eles buscavam mão de obra para poder trabalhar na indústria, certo? E por isso acabavam invadindo alguns territórios. Né? Outra questão importante é mercado consumidor. Era preciso que tivessem pessoas para consumir os produtos que eram produzidos a partir da indústria. Né? Não adianta você produzir sem ter consumo. Não adianta produzir desenfreadamente sem nenhum consumo. Então, era importante ter mercado consumidor. Tá? E outro fator importante é a matéria-prima. Né? Você precisa de minério de ferro, você vai precisar de aço depois na segunda fase da Revolução Industrial, de carvão, de petróleo para poder servir como combustível para as máquinas, né, de força motriz. Então, era necessário, para se manter um país industrializado, esses três itens básicos, vamos dizer assim, né? Mão de obra, mercado consumidor e matéria-prima. Esse tripé, mão de obra, mercado consumidor e matéria-prima, fez com que muitos países europeus começassem a invadir territórios da Ásia e da África em busca de mão de obra, matéria-prima e mercado consumidor, além de também buscar algumas áreas para investimento, mas isso era uma questão, não vou dizer de segundo plano, mas não era o básico da disputa imperialista. O básico da disputa imperialista era a busca por mercado consumidor, mão de obra e matéria-prima. Acontece que muitos desses países tinham interesse nas mesmas áreas, e isso começou a gerar algumas disputas, alguns conflitos. Então, esse já é o ponto inicial da guerra, né? Os países estavam interessados nas mesmas áreas, por conta dessa disputa imperialista vinculada ao processo de industrialização, beleza? Isso vai gerar uma rivalidade generalizada na Europa, já por questões geopolíticas um pouco mais antigas, mas a questão do imperialismo que é a questão central aqui nesse ponto. A França e a Alemanha, por exemplo, disputavam a região da Alsácia-Lorena, era uma região fronteiriça entre a França e a Alemanha. Vou tentar botar aqui para vocês no mapinha para vocês darem uma olhada. Ó. Aqui, essa região fronteiriça entre a Alemanha e a França, a Alsácia-Lorena, disputada por ambas, e porque região rica em minério de ferro. Inglaterra e a Alemanha tinham despontado no processo da industrialização, eram os dois maiores países industriais da Europa nesse contexto, e elas estavam disputando por mercado consumidor. A Alemanha estava conseguindo ultrapassar a Inglaterra em relação à produção industrial. Isso estava incomodando demais a Inglaterra e criou uma rivalidade entre os dois países, certo? Outra questão, controle de saídas marítimas também. É isso, a gente vai falar basicamente da região dos Balcãs, que é essa aqui, a gente está vendo aqui no mapinha, aqui a gente tem a Rússia, aqui a gente teria a França e Itália. Esse corredor aqui é a região dos Balcãs, Península Balcânica, onde fica a região da Grécia, por exemplo. Tá? Aqui a gente tem saídas marítimas tanto pelo Mar do Norte quanto pelo Mar Mediterrâneo e o Mar Negro, e a gente tem aqui, pela região da Turquia, uma ligação entre a Europa e a Ásia. Então,
não é uma região de produção, mas é uma região de escoamento da produção. Porque não adianta nada a gente produzir sem ter por onde levar os produtos, né? Então essa região era extremamente importante. E isso gerou também conflitos entre alguns países, entre a Sérvia e a Áustria, por exemplo, entre a Rússia e a Áustria e entre a Rússia e a Alemanha. Todos eles, dependendo do seu posicionamento geográfico aqui, buscando ocupar parte desse território, certo? Então, os Balcãs, não necessariamente por conta da matéria-prima, da mão de obra ou do mercado consumidor, mas pelo a questão da rota comercial, né? Por ali a gente tinha o escoamento da produção, né? Então, garantia o mercado consumidor do ponto de vista de levar o produto a outras regiões, certo? E a gente vai ter também as disputas entre outros países, como o caso da França e da Itália, que vão disputar a região da Tunísia, fica no norte da África, e da Itália e da Áustria, que vão, mesmo aliadas depois na guerra, vão disputar a região das províncias irridentas, que são as regiões do Tirol, do Trentino e da Istria, regiões antes pertencentes à Áustria. Tá? Essa situação ela acaba sendo ainda mais, como eu vou dizer para vocês, ela é um pouco mais afetada, né? Ou ela é incrementada, melhor dizendo, por duas doutrinas político-ideológicas que estavam vigorando nesse período, ou uma justificativa ideológica para ocupar território. Nós temos, do ponto de vista da Sérvia e da Rússia, a ideia do pan-eslavismo. Pan significa todos, então a ideia de juntar todos os povos eslavos sobre o mesmo governo, numa única nação. Então, fazer uma grande nação eslava, seria a Grande Sérvia, pelo projeto da Sérvia, né? E depois a gente vai ter o projeto da União Soviética, que é mais para frente um pouquinho, mas guardem essa informação que a gente vai precisar dela. Mas, essencialmente, ali a questão de juntar todos os eslavos no mesmo governo. E a Alemanha, por sua vez, tinha um projeto de juntar todos os povos germânicos sobre a mesma nação, então sobre o mesmo governo também. Né? Fazer uma grande Germânia ou uma grande Sérvia. O problema é que aquela região dos Balcãs ali era uma região que tinha origem tanto germânica quanto eslava. Nós temos muitos povos eslavos e povos germânicos convivendo nos mesmos territórios ali. Então esses territórios acabaram se transformando em motivo de disputa ideológica. É claro que o objetivo era econômico, mas era preciso justificar, de alguma forma, a ocupação territorial. E a justificativa foi ideológica através da ideia de trazer todo mundo para a mesma nação, né? Trazer todos os povos da mesma origem para a mesma nação. Beleza? Isso, nesse momento, nós temos um momento em que a guerra ainda está se desenhando, ela não aconteceu. Então vocês estão percebendo que a gente está vendo as tensões no mundo, o mundo está cheio de tensão, um país criando rivalidade com outro, né? Mesma área de interesse, isso vai criando uma certa tensão, mas não acontece a guerra ainda. Os países estão se preparando para a guerra. Isso a gente chama de paz armada, esse período, ou pax armada, fazendo uma referência ao antigo Império Romano, certo? É um período em que os países estão preparando seus arsenais, mas ainda não declararam guerra, a guerra ainda não aconteceu de fato. Tá? Neste período acontece a formação de alianças militares antagônicas. O que é isso? Algumas alianças foram formadas para tentar, de alguma forma, evitar conflito, né? Ou se fortalecer para um possível conflito. Então, o conflito está se desenhando, mas não aconteceu. Vamos nos preparar. Aquela história do alguém diz assim, eu vou te pegar na saída, mas vamos primeiro se preparar, vamos chamar o fulano, chamar o ciclano. Começa aquela história toda antes da briga acontecer. É isso. Basicamente, antes da briga acontecer, se formaram algumas alianças. E essas alianças, elas não são alianças entre países que são amigos. Vejam bem, é por isso que eu deixei essa frase ali para vocês, olha só. A formação de alianças militares antagônicas. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Ou seja, não havia ali exatamente aliados amicíssimos, países que eram como irmãos, países que se viam muito próximos. Havia o quê? Inimigos que precisavam derrotar um inimigo maior. Um exemplo que eu vou dar para vocês. França e Inglaterra sempre tiveram problemas ao longo da sua história. No entanto, elas têm um inimigo maior que é a Alemanha. Então, assim, primeiro a gente se junta para derrotar a Alemanha. Quando a gente derrotar a Alemanha, a gente briga de novo. Então, essa é a ideia do inimigo do meu inimigo é meu amigo. Né? Vamos primeiro nos unir para derrotar o nosso inimigo maior, depois a gente resolve os nossos problemas. Tá? Essa é a ideia central dessas alianças militares antagônicas. São alianças formadas por países que não eram exatamente amigos, mas tinham inimigos em comum, certo?
O resultado da formação dessas alianças foram dois blocos antagônicos, dois blocos distintos, dois blocos que estavam em oposição. A Tríplice Aliança, formada então pela Alemanha, o Império Austro-Húngaro e o Império Italiano. Então a gente tem o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e a Itália também, que era uma monarquia absolutista até então, né? E do outro lado, nós vamos ter a Tríplice Entente, formada pela Inglaterra, pela França e pela Rússia, certo? Ao longo da guerra, outros países vão se associando também a essas tríplices, como o caso da Tríplice Aliança, que vai receber o apoio do Império Turco-Otomano, especialmente depois da saída da Itália, da Bulgária, entre outros países, e o caso da Tríplice Entente, que vai receber apoio de países como os Estados Unidos, depois da saída da Rússia, e também uma participação especial do Brasil, certo? Como é que estava o desenho da Europa antes da guerra, né? Como é que estava essas alianças formadas e a neutralidade de alguns países? Aqui nessa cor mais parecida com o rosa, assim, mais claro, nós temos a formação da Tríplice Entente. Então, os países pertencentes à Tríplice Entente e os apoiadores da Tríplice Entente. E em amarelo, os países da Tríplice Aliança, certo? E em verde, nós temos os países que preferiram se manter neutros na guerra, não entraram no conflito diretamente, certo? E aqui a gente tem a Itália está assim com essas listrinhas vermelhas porque a Itália vai sair da guerra, né? Antes do fim da guerra ela sai, a Rússia também sai por um acordo interno, mas a gente também vai conversar sobre isso mais para frente, certo? Havia uma propaganda intensa das alianças militares, né? Porque era importante, de alguma forma, a gente justificar a guerra. Como é que eu justifico a guerra? Né? Para eu justificar a guerra, eu preciso de propaganda. Eu preciso dizer para o povo que a guerra é importante. Dizer para o povo que, de alguma forma, aquilo vai salvar o país. Né? Ou dizer para o povo que nós estamos corretos. Né? Ninguém vai à guerra se não achar que está lutando pelo bem do seu país. Então era importante justificar para o povo, de alguma forma, que aquela guerra era necessária. Então uma das coisas que envolve a guerra normalmente é a justificativa ideológica dela, para a gente garantir que as pessoas lutem na guerra. Porque a gente sabe que numa guerra não necessariamente não é só o exército que luta, né? As outras pessoas acabam sendo convocadas também, e aí a guerra vai se estendendo e o negócio vai ficando mais complicado. Então é preciso justificar isso. Tá? Beleza. O professor já falou para vocês aí que a gente tem o imperialismo como causa central, disputa pelos mesmos territórios, justificativa ideológica, mas a guerra não começou. Qual o motivo da guerra? Né? Qual a causa imediata? O que faz com que a guerra aconteça de fato? A causa imediata da guerra é o assassinato do herdeiro do trono austro-húngaro. Então, o herdeiro do trono austro-húngaro ele foi fazer uma visita à capital da Bósnia-Herzegovina, a capital se chama Sarajevo. Nessa visita, ele é assassinado por um jovem de um grupo extremista da Sérvia, né? E esse assassinato ativa a política de alianças. De que forma? O Gravilho Príncipe, que é esse cara lindo, maravilhoso, com esse bigodinho aqui formoso que vocês estão vendo, ele vai assassinar o Francisco Ferdinando. E o governo da Áustria-Hungria vai culpar a Sérvia pela morte do Francisco Ferdinando. Já havia interesses da Sérvia na região da Bósnia e também havia a ocupação da Áustria-Hungria sobre essa região. O Gravilho Príncipe agiu por conta do grupo, não havia necessariamente uma ligação com o governo da Sérvia. Mas o Império Austro-Húngaro acusou a Sérvia de ter participado, ter orquestrado todo o atentado e declara guerra à Sérvia. Ao declarar a guerra à Sérvia, a Rússia, sua aliada, vem em defesa da Sérvia e a guerra está formada. Porque daí acaba acionando a política de alianças. Né? O Império Austro-Húngaro aciona a Alemanha, que por sua vez aciona a Itália, e a Rússia, por sua vez, aciona a Inglaterra e a França, e o negócio está feito. Né? Aí a briga começou, certo? Beleza? Então, tá, começou a briga, quais são as fases dessa briga, né? Como que se deu o desenrolar dessa briga? A primeira fase da guerra acontece em 1914, que a gente vai chamar de Guerra de Movimento. Por que Guerra de Movimento? Houveram pouquíssimas batalhas ali na região da França, mas essencialmente nesse período foi o período de
criar as estratégias de guerra e preparar os arsenais. Né? Volta aquela ideia que eu falei antes lá do período da Paz Armada. Lá no período da Paz Armada o pessoal estava falando que ia se pegar, certo? Vamos pegar aqui o exemplo da escola de antigamente, né? Lá na época que ainda tinha briga na escola, que agora não tem mais. Quando a gente pega o exemplo da escola, normalmente o que acontecia? O pessoal começava a se estranhar nos corredores, né? Não havia declaração de guerra ainda. Estava só se estranhando nos corredores, mas a guerra não aconteceu, certo? É o período da paz armada. Tá? O clima está tenso, mas não há declaração da guerra. Depois chega no momento que um dos dois diz, eu vou te pegar na saída, declaração da guerra. A guerra foi declarada. Então, naquele momento, já está declarada a guerra. Vai acontecer a briga. Aí ele começa a preparar o material que vai brigar. Ou acha que vai apanhar, aí vai pegar lá um pedaço de pau, vai chamar os amigos, vai não sei o que, aquela coisa lá toda. E aí as outras pessoas começam a dizer, vai ter guerra, vai ter guerra, vai ter guerra. O clima começa a esquentar e a guerra começa a ser organizada, né? A briga começa a ser organizada. Essa é a guerra de movimento. O momento em que começa a se posicionar estrategicamente as tropas. É o momento que começa a se organizar a guerra. Ela ainda não aconteceu. Né? Ainda não houve o conflito direto. Daí, a partir de 1915, nós temos os conflitos diretos. Aí quando a porrada pega. Essa porrada pega nas trincheiras, tá? Essa guerra é um pouco diferente das outras guerras. Por quê? Porque a guerra ela vai acontecer diretamente exército contra exército. Ou melhor dizendo, ela não é tão diferente das outras guerras da antiguidade, né? A gente vai estar falando diferente da Segunda Guerra Mundial, que vai ter bombardeio aéreo e outras coisas. Mas, essencialmente, é uma guerra de trincheiras. A trincheira era o local onde o soldado dormia, era onde ele tinha os cuidados médicos se precisasse, era onde fazia as necessidades, era onde se alimentava. A trincheira virou a casa dos soldados, que eram aqueles buracos no chão que se montava barricadas também em torno dele, certo? E aí, nesse momento, a gente vai ter uma grande paridade entre os países beligerantes. Olha que frase bonita, né? Grande paridade entre os países beligerantes. O que significa isso? Tava pau a pau, tava igual, né? Não havia um grupo, né? Ou nem a Tríplice Entente, nem a Tríplice Aliança estava vencendo a guerra. Tava ali, pau a pau, mano a mano, e avançava um exército aqui, recuava ali, e a briga não se desenhava de uma maneira em que a gente pudesse enxergar um possível vencedor. Então, entre 1915 e 1918, basicamente, durante a Guerra de Trincheiras, não se desenhou ainda um vencedor. Quando é que isso muda? Isso muda com a saída da Rússia, que tinha na época o maior exército, e mesmo tendo táticas extremamente antigas, tendo perdido a maior parte das batalhas, a Rússia era um peso importante na Primeira Guerra Mundial. Teve um problema interno, né? Vai passar por uma revolução interna, a gente vai estudar essa revolução mais para frente, tá? Mas é importante só que a gente saiba que o motivo que fez com que a Rússia saísse da guerra foi essa revolução interna, a Revolução Russa, que depois o governo do czar Nicolau II instituiu um novo governo na Rússia e este novo governo ele vai decidir sair da guerra. E como é que ele faz isso? Um acordo com a Alemanha, chamado a Paz de Brest-Litovsk, e nesse acordo ele vai ceder alguns territórios para a Alemanha e sai da guerra. Os Estados Unidos, que estava de fora até então, resolve entrar na guerra no lugar da Rússia. Por quê? Porque os Estados Unidos financiou a Tríplice Entente, pagou bastante coisa, bastante empréstimos e também vendeu muita arma para a Tríplice Entente. Então, se a Tríplice Entente perdesse a guerra, os Estados Unidos perdiam todo o investimento que havia feito ali. Então, entre perder o investimento e entrar na guerra, os Estados Unidos resolveu então entrar de cara na guerra. E já entra, né? É aquele, sabe o doido da briga que voa com os dois pés na garganta, já chega na voadora? Então, os Estados Unidos foi mais ou menos isso. Não, a guerra não era no seu território, estava descansado, de boa, e vai entrar na guerra. E quando ele entra na guerra, ele já entra com uma experiência diferenciada. Agora a gente vai fazer um adendo para a história do Brasil. Vocês já estudaram comigo também a República Velha, e na República Velha a gente viu alguns movimentos sociais. Um dos movimentos sociais é a Guerra do Contestado. Na Guerra do Contestado nós vamos ter aí uma disputa entre os sertanejos catarinenses, né, e
paranaenses, mas essencialmente entre sertanejos e uma empresa norte-americana chamada Brazil Railway Company, que estava construindo uma estrada de ferro naquela região e aí precisava desapropriar o território dos sertanejos daquela região. E num primeiro momento os sertanejos conseguiram resistir a essa ocupação, mas depois os norte-americanos eles utilizaram uma estratégia muito inovadora para a época, que era o avião como arma de guerra. Eles começaram a atirar dos aviões nos sertanejos, lá na região do Contestado. Tá? Professor, mas o que isso tem a ver com a Primeira Guerra Mundial? Muito a ver, porque foi neste momento, e a gente está falando aí de 1912 a 1916, que aconteceu a Guerra do Contestado, foi nesse momento que eles começaram a utilizar os aviões como arma de guerra. E ao fazer isso, já havia a experiência dos Estados Unidos da possibilidade do avião ser usado como arma de guerra. Quando eles entram na Primeira Guerra Mundial, e aí em 1917, eles já entram com essa experiência aí, desce-lhe o cacete na bomba, com bombardeio aéreo também. Tá? Então, a partir daí, a gente vai ter uma disparidade na disputa. Né? Os Estados Unidos entram e vai desigualar a disputa. Essa desigualdade provocada pela entrada dos Estados Unidos fez com que a Tríplice Entente vencesse a guerra, então, em 1918. Certo? E agora? O que aconteceu? Quais são as consequências da guerra? Nenhuma guerra tem consequência positiva, tá? Isso já é importante a gente pensar. Mais ou menos, a gente teve aproximadamente 13 milhões de mortos, isso diretamente, né, da guerra, fora as mortes indiretas provocadas. Os Estados Unidos vai ascender como a maior potência econômica do mundo, por quê? Porque a Europa vai ficar arrasada com o conflito, o palco do conflito foi a Europa. Então qual foi a plantação destruída europeia? Quais foram as comunidades destruídas? As comunidades europeias. Quais foram as indústrias destruídas? As europeias. E dos Estados Unidos, de boa. Então, quem é que vai assumir um novo posto como a maior potência econômica mundial? Os Estados Unidos, a partir da Primeira Guerra Mundial. Aí a gente vai ter alguns acordos assinados, né? Acordos entre aspas, né? Porque os perdedores normalmente não participaram do acordo, só foi imposto para eles, né? Aquilo que eles deveriam fazer. Dentre esses acordos, a gente vai citar dois especificamente, o Tratado de Versalhes e o Tratado de Saint-Germain. No Tratado de Versalhes, a Alemanha é considerada culpada da guerra e a Alemanha, ao ser culpada da guerra, ela recebe um monte de punições, digamos assim. Quais são essas punições? Devolver a Alsácia-Lorena para a França. Todas as colônias, além do território alemão, foram perdidas, aí foram redistribuídas entre os países que venceram a guerra. Perdeu 1/7 do seu território, que era justamente aquele território aquele corredor lá dos Balcãs. Então, ela perde justamente o território em que ela teria uma saída marítima, então a Alemanha fica sem saída para o mar. Ela vai ter que pagar aos vencedores todos os prejuízos da guerra, então ela vai ter que indenizar os vencedores. O exército não pode ter mais que 100 mil homens. Cara, vamos pensar aqui na nossa região, né? Cidade de Tubarão, Santa Catarina. Ela tem mais que 100 mil habitantes. Então é como se a cidade de Tubarão tivesse que defender um país do tamanho e da proporção da Alemanha. É quase nada um exército de no máximo 100 mil homens. É proibida a fabricação de qualquer tipo de armamento ou navio de guerra, então não pode produzir arsenais, isso também dificulta a soberania de um Estado. Né? É proibida de se unir novamente com a Áustria. E a Alemanha entra, então, numa crise econômica sem precedentes na sua história. E isso, inclusive, é que vai possibilitar a ascensão do nazismo na Alemanha depois. Né? Os resquícios da Primeira Guerra, né, os problemas causados, tanto na questão política da Alemanha, a falta de autonomia, quanto nas questões sociais provocadas pela crise econômica, tudo isso vai possibilitar depois a ascensão do nazismo na Alemanha. Tá? Também já fica para uma próxima aula essa nossa conversa. Isso vai também estimular um sentimento de revanche do povo alemão, né? O sentimento da derrota que não foi engolida, né? De querer brigar de novo. Isso vai ficar aceso por muito tempo na população alemã, né? E justamente por isso também que a gente vai ter a Segunda Guerra Mundial, né? Isso vai ser inflamado depois. Tem um episódio muito importante que a gente teria que pensar aqui, que é a formação também da Liga das Nações. É um protótipo da ONU, que a gente conhece hoje, uma Organização das Nações Unidas. Então, a Liga das Nações foi uma tentativa
de manter a paz através dos acordos internacionais entre os países, né? Juntar todo mundo para conversar, para ver se não acontecia uma guerra novamente. Deu tudo errado. Por quê? A Liga das Nações não tinha a participação dos Estados Unidos, que se recusou a participar, que foi o maior vencedor da guerra, né? Não tinha a participação da Rússia, porque estava num processo de reorganização interna a partir da Revolução Russa. A Rússia tinha o maior exército e era o maior território, então não participou. O maior vencedor, o país que tinha o maior território e o maior exército, e não participou o maior perdedor da guerra também. Então, quem perdeu, quem ganhou e quem tem o maior exército e o maior território não estava participando da Liga das Nações. Para que a Liga das Nações então? Ela não deu certo. Não, a gente também vai conversar, quando a gente falar da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ver os resultados dessa ineficácia da Liga das Nações, certo? No Tratado de Saint-Germain, por sua vez, nós vamos ter o desmembramento do Império Austro-Húngaro, aí a Áustria também vai ficar sem saída para o mar, e a partir do desmembramento, né, da divisão do Império Austro-Húngaro, nós vamos ter a criação de países novos, como o caso da Polônia, a Tchecoslováquia, a Hungria e a Iugoslávia. Né? Alguns desses já nem existem mais também, tá? Eles já foram reorganizados em novos países. Nós temos a criação também na região ali dos Balcãs, né? A criação de novos países, como o caso da Finlândia, da Lituânia, da Letônia e da Estônia, também foram criadas a partir da redivisão territorial pós Primeira Guerra Mundial, e nós vamos ter também o desmembramento do Império Turco-Otomano. E aqui a gente vai, quando o professor citar para vocês o nome dos países que foram formados, vocês vão pensar bomba, bomba, bomba e bomba. Foi uma divisão bem artificial que está gerando conflitos até hoje. No caso, o Império Turco-Otomano havia apoiado a Tríplice Aliança, né? Então ele tinha apoiado a Alemanha e por isso sofreu essas punições. No lugar do Império Turco-Otomano foram criados alguns países, como o caso do Líbano, a Síria, a Jordânia, a Palestina e o Iraque. Palestina porque ainda não existe Estado de Israel, tá? Ele foi criado só a partir de 1947. Também é um assunto para outra aula, porque agora não dá tempo de a gente falar tudo isso, certo? Então, esta região é extremamente complicada ainda, né? Resquícios de todo um processo geopolítico que aconteceu principalmente no século XIX, no século XX e que continua reverberando agora no século XXI, certo? Como é que ficou a Europa, então, pós Primeira Guerra Mundial? Nós vamos ter aí uma divisão de novos países. Aqui no mapinha em amarelo, a gente tem todos os países novos criados após a Primeira Guerra Mundial, certo? Esse mapa representa a situação da Europa em 1921, então 2 anos após os acordos, né, firmados depois da Primeira Guerra Mundial. A gente já tem a formação da União Soviética, né, que é o assunto que a gente vai conversar na Revolução Russa, tá? E a formação dos novos países, certo? Galera, espero que vocês tenham conseguido acompanhar aí o professor nessa conversa sobre a Primeira Guerra Mundial. Tem muita coisa ainda para ser vista. O professor vai deixar para vocês na descrição do vídeo e também no Google Sala de Aula um link para a sessão documentário bem curtinho, 15 minutinhos, sobre a gripe espanhola, que assolou o mundo logo no contexto da Primeira Guerra Mundial, né? E que causou mais mortes ainda, né? O mundo já estava abalado após a Primeira Guerra Mundial, e aí a gente vem com uma pandemia que é a gripe espanhola, que nesse caso eu vou deixar para vocês assistirem o documentário para tentar entender um pouquinho melhor, e depois a gente vai voltar a essa nossa conversa. Beleza? Qualquer coisa, então toque aí, professor. Bora estudar. Valeu!